da mudança climática, Greta Thunberg, de 17 anos. É sempre importante lembrar que ela é uma pessoa menor de idade, né? A paranoia bolsonarista que inunda o WhatsApp dos nossos pais não poupou nem o Papa Francisco, Paulo. Acusado de ser um agente do bolivarismo. Como voz institucional do Itamaraty, o Ernesto Araújo costuma ser discreto ao revelar seu apetite conspiracionista, deixando seus devaneios insanos para longas palestras ou ensaios em seu blog pessoal como o desta quarta-feira, o qual tive a infelicidade de ler. O principal método de ação da política externa populista é disparar fake news contra desafetos internacionais do governo, como no episódio do vazamento do óleo na costa nordestina, né? Que seria parte de uma trama venezuelo-ambientalista com Greenpeace. E no fim, tudo indica que o navio era de uma empresa grega chamada Delta Tankers. A ideia, claro, é criar a sensação permanente de que há um complô global contra o presidente, acossado pelo sistema. E é por isso que os bolsonaristas sabotam qualquer movimento mais pragmático no campo político ou comercial. Normalizar com o sistema, para eles, é sinal de fraqueza. Essa lógica binária e belicosa, inspirada na obra do jurista nazista Carl Schmitt, é um dos pilares da chamada metapolítica da extrema-direita, que atribui grande importância à guerra cultural, que antecede a disputa política e opera tanto no campo das ações quanto das narrativas. A pandemia do Covid-19 escancarou o lado populista da política externa brasileira, Paulo. Mimetizando Trump, né, a insistência na hidroxicloroquina como remédio milagroso é a típica solução simples para um problema complexo. Assim como o slogan, né, posteriormente negado pelo próprio governo, de que o Brasil não poderia parar. Inclusive, sobre a cloroquina, espero que seja a última vez que eu tenha que falar dessa substância que trata malária e não coronavírus. Um estudo americano, o maior realizado até hoje sobre cloroquina, foi realizado por cientistas de diversas nacionalidades e publicado na terça-feira, dia 21, pelo New England Journal of Medicine, nos Estados Unidos, dizendo que a cloroquina não mostrou eficácia contra o coronavírus em relação ao tratamento padrão e estava, de fato, associada a mais mortes. Aliás, ou seja, um médico, né, ontem ou hoje, que se automedicou com a cloroquina, morreu. Exato, ou seja, o que tudo indica, a ciência diz que a cloroquina está piorando a situação das pessoas infectadas. O apelo direto às massas, né, se manifesta nessa política externa, tanto na retórica bolsonarista de salvar empregos, quanto na deturpação sorrateira das diretrizes do G20 ou da Organização Mundial da Saúde para legitimar as posições aberrantes do presidente da República no combate a esta pandemia. A polarização do nós contra eles, né, agora busca demonizar a China como fabricante de um vírus para destruir o Ocidente. Nascida na ultradireita americana, a expressão vírus chinês de contornos racistas e xenófobos caiu nas graças do bolsonarismo e estimula delírios conspiratórios de funcionários do próprio governo pagos com o dinheiro público. Ao hostilizar parceiros estratégicos como chineses, franceses e argentinos, a gente joga por terra os esforços da recuperação econômica pela via do comércio internacional e destrói qualquer possibilidade de liderança brasileira nos temas multilaterais. Bem diferente de como tem feito o governo de Alberto Fernandes da Argentina, né? O cara que tá, assim, a gente esperava menos. Seria o poste da Cristina Kirchner, não é um poste, né? Muito pelo contrário, né? Ele escanteou, aparentemente, nem se ouve falar de Cristina Kirchner, né? Nem se ouve falar e o cara tem feito um trabalho diplomático que eu nunca vi antes a Argentina fazer. Assim, bem diferente da gente. Essa é a tristeza, ver a Argentina brilhando no pior momento com uma economia quebrada e o Brasil que poderia estar muito melhor com esse governo suicida. Duas coisas absolutamente certas numa decisão entre Brasil e Argentina. Primeira, não existe favorito. Segunda, se você não confia no seu coração, deixa um remedinho aí pertinho. E o pior ainda, caso, assim, o resultado das eleições americanas não seja o que os araújers desejam, o Brasil será jogado no abismo da irrelevância mundial. Se a gente tiver sorte, por pouco tempo, né? Eu espero que o olavismo nunca mais volte para a política, que a gente tenha aprendido a nossa lição, né? Só para a gente fechar esse assunto internacional e ainda mostrando como é possível, mesmo você sendo uma pessoa ruim, você ainda consegue ser melhor que o Bolsonaro. Veja só, Léo Palhano, porque Israel, enfim, né? Tá aí conseguindo fazer algo que não estavam há 3 eleições dentro de um ano, né? Em um ano eles realizaram 3 eleições
Isso por conta do coronavírus, e um novo governo de emergência nacional foi criada, algo que parecia impossível agora é realidade. E o nosso querido Bibi, Amigo do Neymar Bibi, que o Léo gosta de falar o nome certinho, que é o como é que é, Léo? Netanyahu, eu vou chamar de Bibi, porque sou o íntimo dele. Hello, Bibi and Bolsonaro. Thanks for inviting us. Israel, we're coming. E o Benny Gantz, né, que vinham há muito tempo disputando aí, né, esse pleito, políticos rivais, eles chegaram a um acordo de governabilidade do Estado de Israel, que o Léo gosta tanto. Os dois partidos, né, o Likud e o azul e branco, né, que são sempre aí, né, até então, vamos chamar antigamente que a gente chamava de PT versus PSDB. Saudades, né, dessa polarização. O Bibi fica como premier até outubro de 2021 e depois o Gantz fica como, até lá no caso, o Gantz fica como seu ministro da Defesa. Aí depois, né, ele assume de fato aí como premier de Israel. E o número 2 do partido vai ser o ministro de Relações Internacionais, veja só. Eles estão colocando o Ernesto Araújo deles lá, do partido de oposição. Imagina, o presidente Bolsonaro fala, vem cá o Celso Amorim, né, que foi o nosso ótimo chanceler, né? Imagina, vem cá, ajuda aqui meu problema, vem resolver o problema. Ah, tá bom, aqui pra você. E aí, o pessoal por lá fez esse acordo. E, obviamente, alguns aliados do Benny não gostaram, né? Romperam com ele, porque o Bibi, há muito tempo, né? A gente sabe, está indiciado aí em 3 casos de corrupção. E ainda existe, claro, uma guerra com relação a isso, né? Que pode culminar com afastamento. E isso não impediu, mesmo assim, um acordo de governabilidade. Todos sabem que ele está sendo indiciado, que ele pode ser afastado, e existe uma guerra, né, de narrativa nos bastidores, mesmo assim, no momento de... Porque o corona pegou feio lá, né? Então eles estão muito preocupados. E há 11 anos no poder, né, o nosso amigo do Neymar, o Bibi, desde 2018 ele perdeu parte, né, desse poder com o parlamento dissolvido, e até então eles não conseguiram fechar esse acordo de governabilidade. Lá o sistema é um pouco complexo, né? Depende aí de uma construção ou de construções de coalizões, e aí os acordos precisam ser feitos dentro de um tempo determinado, não sendo feito, se convoca eleição e aí dissolve de novo. Mesmo assim, olha só, tá vendo? Eu falo, gente, é no momento de crise que a gente vê, talvez, né, quem ainda tem um pouco mais de consciência, assim, quem sou eu para opinar na política de Israel, né? O Léo é até mais credenciado que eu aí para uma próxima, mas eu venho acompanhando também, né, que me chama a atenção já há algum tempo. E até esses caras aí conseguiram, o Estado de Israel, cara. O bicho pega lá. Porque os bolsominions usam a bandeirinha de Israel, né, nas redes sociais deles. Acho que também vale aqui a gente trazer a história do governador de Minas Gerais, o Romeu Zema, do Novo. O governador de Minas Gerais, o Romeu Zema. Governador, muito boa noite, muito bem-vindo aqui à CNN Brasil. O senhor me ouve bem? Ouvo muito bem, Mona Lisa. Inclusive, imitação sensacional do Adnet, né, do nosso não querido governador, que defendeu a participação do presidente Jair Bolsonaro nos atos registrados neste último domingo, né? Segundo apurou a Fernanda Canofri, da Folha de São Paulo, Zema disse que as pessoas estão adotando um totalitarismo contra o presidente. Lembrando que, em março, o governador mineiro contrariou a postura de 25 outros governadores do país e não assinou documento que cobrava Bolsonaro por ações contra o coronavírus. Este é a vitrine do Partido Novo no executivo, Romeu Zema. Em entrevista ao MG1, o telejornal local da Rede Globo, o Zema disse nessa segunda, dia 20, que preferiu não tomar posição porque já tem muitos incêndios a apagar em Minas Gerais. Sem citar nomes, ele criticou pessoas que estariam se aproveitando do conflito entre os poderes para ganhar palanque, dizendo: eu vejo que está havendo um momento exacerbado, desnecessário, com relação a algumas falas, algumas questões do presidente. Outro dia até brinquei, se o presidente arrotar, vai virar motivo de alguém se manifestar. Nós deveríamos focar no nosso trabalho. Sobre aparições públicas de Bolsonaro, que provocaram aglomerações, contrariando recomendações da Organização Mundial da Saúde, como a gente gosta de falar, para contrariar a pandemia, Zema respondeu que é um direito das pessoas e que pode ser que não concorde com a posição do presidente. Essa é a posição oficial deste cara.
E por falar em novo, em coisa nova, temos um novo bolsonarista de verão, mas que na nossa política ele não representa absolutamente nada de novo. E a gente vai fechar o nosso CorongaCast com esse assunto aqui, que é Roberto Jefferson, sim, defensor de Fernando Collor, o primeiro, né, delator do Mensalão, ele que estava envolvido ali, né, era até o momento, né, uma base de apoio ao PT que conseguiu aí por um bom momento domar o Centrão, né? O Centrão que quando quer põe abaixo tudo, e a gente sabe que o presidente Bolsonaro ainda não caiu por causa disso, porque o Centrão não quer. O Roberto Jefferson, que não gosta nem um pouco de Rodrigo Maia, que representa também o Centrão, até então representava, daqui a pouco o Léo fala, ele fez uma live para quase 2 milhões de pessoas, acho que é sertanejo o seu Roberto Jefferson, e falou aí que existe um golpe para derrubar o presidente com a participação de governadores, e olha só quem vai ser citado pela 4ª vez hoje aqui no Coronga, para a alegria do seu ego, FHC! Viva FHC, você está sendo citado, viu, meu querido? Um beijão na sua família. Aí, na segunda-feira, o Roberto Jefferson foi à Rádio Jovem Pan, que inclusive tem sido aí uma base forte do bolsonarismo, né? Acho que hoje é talvez a nossa Fox News, apesar da CNN tá tentando, dá uns passos, volta, recua. A nossa Fox News é sim a Rádio Jovem Pan, infelizmente, né? Eu que já fui fã do programa Pânico, não me cancelem, por favor, não me cancelem, eu já gostei do Pânico, foi mal. Na entrevista à Rádio Jovem Pan, Bob Jefferson disse que está pronto e disposto para ir para a rua armado, defender Bolsonaro da esquerda. Diz que está desenferrujando o revólver. Se tentarem, nós temos que voltar a falar aqui na sua live e vamos para a rua, tirar o revólver da gaveta, limpar o cano, tirar a ferrugem e somar forças ao lado dos homens que creem em Deus, na justiça, na ordem, na família, na lei, que creem na liberdade, na justiça, que mantém viva a esperança. E vamos para a rua, amigo. Vamos para a luta. O Bolsonaro que nos próximos dias deve fazer uma reforma ministerial. Lembrando que Cristiane Brasil, filha de Bob Jefferson, foi ministra do Temer, mas não foi, porque ela foi demitida antes de assumir, né? Ela é envolvida com algumas questões feias, trabalhistas, ia ser a nossa representante do Ministério do Trabalho. Porém, Bolsonaro estuda retomar o Ministério do Trabalho porque ele tá meio bravo com o seu Paulo Guedes, tá achando o Paulo Guedes mais pra lá do que pra cá. E acho que ele vai dar o Ministério do Trabalho, quem sabe aí voltando, nas mãos desse político que nos acompanha há tanto tempo, Roberto Jefferson, o novo bolsonarista de verão, Léo Palhano. Eu queria só saber o que se algum, né, bolsonarista pudesse me responder, como que essa situação não despenca todo o discurso, né? Porque o cara participou do Mensalão, cara. Ele foi um delator do Mensalão, ele estava dentro do esquema. Ele é a cara e a alma da velha política, né? Mas o Onyx Lorenzoni também já não se arrependeu e fez até tatuagem? Que problema. É aquela questão que a gente já falou aqui da religião. Ah, irmão, você vai ajudar a gente? Então tá perdoado, ó. E se você fizer merda de novo, tá perdoado de novo, viu? Religião, inclusive um discurso emocionante na Assembleia de Deus, né? Naquele grupo de pastores discutindo os rumos da igreja, um pastor, né, preto, e assim, cumpre deixar claro, falando verdades para esses evangélicos, mostrando que realmente aquilo que trouxemos no Coronga, em que falamos do problema do evangelismo na política, né? Existe resistência dentro desses movimentos, resistência de pessoas como esse cara, né? Não posso me calar e eu não vou me calar com pastores e igrejas que para apoiar candidato faz arminha com a mão. Pastores lá em São Paulo fizeram selfie, levanta toda a igreja, todo mundo ficou em pé, faz todo mundo assim, e o pastor fazendo selfie de cima do púlpito. Como? Que evangelho é esse? Que evangelho é esse? Eu não posso e não vou me calar diante de uma igreja que transforma a frase diabólica, bandido bom é bandido morto, em frase sagrada. Essa frase não é sagrada, nunca foi. Essa frase não é de Jesus. Bandido bom é bandido morto, não. Na boca de Jesus não se ouviu esta frase. Na boca de Jesus se ouviu: hoje estarás comigo no paraíso. Ele falou isso para um ladrão.
Eu não posso e não vou me calar. A igreja foi colocada na terra para ser base de amor.